Fala pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre dicas de direito penal. Peço por favor que se inscrevam no canal, comentem aí no vídeo por favor alguns temas que vocês gostariam que fossem tratados aqui no canal e compartilhem aqui o vídeo para que possa atingir o máximo de pessoas possível. O tema hoje da dica será o arrependimento posterior, que está previsto lá no artigo 16 do Código Penal. Vamos lá. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. O arrependimento posterior trata-se aqui de uma causa geral de diminuição de pena, também denominada pela doutrina de uma minorante. As causas de aumento de pena são chamadas de majorante, termo sinônimo, e as causas de diminuição de minorante. E por que se trata de uma causa de diminuição de pena? Porque o próprio legislador aqui ele já previu o quantum de redução. A pena é reduzida de 1 a 2 terços. É o que difere as causas de aumento e diminuição das atenuantes e das agravantes. Enquanto nas causas de aumento ou diminuição, o legislador ele já previu aqui de forma abstrata, qual seria a fração de aumento e diminuição, nas agravantes ou atenuantes, cabe aqui ao magistrado fazer esse aumento. Também é interessante ressaltar que as causas de aumento e diminuição elas são tratadas na terceira fase de dosimetria da pena, enquanto as atenuantes e agravantes são previstas na segunda fase. Na segunda fase de dosimetria da pena, assim como na primeira fase, o juiz ele não pode exceder o limite máximo de pena prevista para o delito e também reduzir a pena aquém do mínimo legal. Já na terceira fase de dosimetria da pena é possível sim que o magistrado, aplicando-se aqui a fração prevista pelo legislador, possa aumentar a pena acima do mínimo previsto acima do máximo previsto pela legislação, melhor dizendo, assim como reduzir abaixo do mínimo. Então, o arrependimento posterior trata-se aqui de uma causa geral de diminuição de pena tratada na terceira fase de dosimetria da pena. Trata-se de uma causa geral justamente porque está prevista na parte geral do Código Penal. Então, vamos passar aqui aos elementos do arrependimento posterior. Primeira coisa, o crime tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça. Então, vemos aqui, por exemplo, que é possível aplicar o instituto ao crime de furto, contudo, não é possível aplicar ao crime de roubo, justamente por causa da elementar violência ou grave ameaça presente no crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. O segundo elemento, a reparação do dano deve se dar até o recebimento da denúncia. Veja que esse é o marco para o arrependimento posterior. Caso o agente ele repare o dano após o recebimento, é possível aqui aplicar a atenuante genérica, prevista no artigo 65, inciso 3º, linha B, do Código Penal. Contudo, aqui para se aplicar essa minorante do arrependimento posterior, o marco é o recebimento da denúncia. Veja que não se trata do oferecimento da denúncia. As bancas costumam tentar confundir o candidato falando que o marco seria o oferecimento da denúncia. Não é. O marco é o recebimento da denúncia. E, por fim, deve haver um ato voluntário do agente, que é interessante ressaltar porque que não se exige a espontaneidade, ou seja, que a ideia tenha nascido do próprio agente. É possível que o agente, por exemplo, realize a restituição com medo de sofrer reprimenda penal ou por aconselhamento do seu advogado. Então, não se exige a espontaneidade, ou seja, que a ideia tenha partido, tenha nascido do próprio agente. Basta que seja um ato voluntário do agente, também é outra pegadinha de concursos. E agora eu quero ressaltar para vocês duas decisões que são muito importantes, que costumam cair em prova. Primeira decisão, aqui veiculada no informativo 531 do STJ, informativo que é do ano de 2013, mas que até hoje as bancas continuam cobrando. Trata-se aqui da comunicabilidade no concurso de pessoas. Vamos lá. Uma vez reparado integralmente por um dos autores do delito, o reparado dano, a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, estende-se aos demais coautores. Segundo o STJ, o arrependimento posterior trata-se de uma causa objetiva, então ela se comunica a todos os coautores. Então, aquele coautor que não tenha feito, porventura, não tenha feito a reparação, se a reparação aqui tiver partido de apenas um, ele também se beneficiará do arrependimento posterior. Trata-se de uma causa objetiva que se comunica aqui no concurso de pessoas a todos os demais coautores. E o segundo entendimento foi veiculado aqui no informativo 973 do STF, do ano 2020, que diz respeito à necessidade de reparação apenas da dívida principal. No caso concreto, o agente ele reparou a dívida principal antes do recebimento da denúncia, mas apenas realizou o pagamento dos juros e da correção monetária após o recebimento. Segundo o STF, basta que seja feita a reparação da parte principal do dano, até o recebimento inicial.
os juros e a correção monetária, elas podem ser pagas posteriormente. E agora vamos analisar aqui a aplicação do Instituto em uma questão, a questão da banca FCC, cobrada aqui no ano de 2023. Pedro e Paulo praticaram um crime de furto, crime sem violência ou grave ameaça em concurso de pessoas, tendo o delito chegado ao conhecimento das autoridades. Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, Pedro, sem o conhecimento de Paulo, restituiu o objeto furtado. O juiz da comarca ainda não analisou a denúncia. Diante da situação hipotética acima mencionada, vemos aqui que aplica-se o arrependimento posterior. Em primeiro lugar, trata-se de um crime cometido sem violência ou grave ameaça, um crime de furto. Em segundo lugar, a questão narra que houve o oferecimento da denúncia. Então, o marco, a gente sabe que o marco para o arrependimento posterior é o recebimento da denúncia. Então, é sim ainda possível aqui a configuração do Instituto. Veja que as bancas elas costumam trocar esses termos, oferecimento por recebimento. O marco do arrependimento posterior é o recebimento da denúncia. E, por fim, aqui aplica-se o entendimento do STJ, por se tratar de uma causa objetiva, se comunica aos demais coautores. Então, gabarito da questão, letra E, Pedro e Paulo fazem jus à causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior. É isso, pessoal. Esses foram os apontamentos de hoje. Espero que tenham gostado da dica. Um grande abraço e bons estudos.